Corinthians muda e decide contratar Gabigol. Escalação para hoje contra o América do Rio Grande do Norte. Patrocinadores e atualizações do Corinthians, dos jogadores e mais. Tudo isso no vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Augusto Melo é pressionado por saída de diretores envolvidos em polêmicas com o patrocinador Master. Augusto Melo está sendo pressionado para que dois dos seus principais aliados na diretoria sejam destituídos do seu cargo, ou ao menos afastados momentaneamente de suas funções no Corinthians. Trata-se de Sérgio Moura, que é superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, diretor administrativo. Os dois personagens em questão estão envolvidos em recentes polêmicas ligadas ao contrato da patrocinadora Master, a Vaidbet. A pressão não vem apenas de sócios e conselheiros de oposição. Pelo contrário, uma parcela significativa de sua base aliada no Parque São Jorge também pede a saída imediata da dupla. Abre aspas. Não tá fácil. Ele, no caso Augusto Melo, sabe que a pressão vem de todos os lados, afirmou uma pessoa que tem acesso ao mandatário alvinegro. Sérgio Moura vem sendo cobrado há semanas pela ligação com Alex Cassundé, proprietário da empresa rede social Media Designer Limitada, que receberá 25 milhões, repito, 25 milhões pela intermediação do contrato da Vaidbet com o Corinthians. Cassundé, aliás, integrou a equipe de comunicação da chapa durante a campanha eleitoral. Já Marcelo Mariano, segundo publicação pelo Juca Kfouri no seu blog do UOL, foi quem determinou a um funcionário do departamento financeiro que pagasse 1,4 milhão à rede social sob a alegação de que a empresa havia emitido notas fiscais e pagado os impostos. O diretor financeiro, Rosalá Santoro, estava em viagem quando Marcelo tomou a decisão, segundo o jornalista. E em meio a tanta polêmica, muito mais coisa aconteceu. Corinthians contrata youtuber que tem BO por ameaças a Cássio. Clube estuda a demissão. O Corinthians contratou 3 influenciadores para atuarem como os apresentadores de seu canal no YouTube, a Corinthians TV. Chama a atenção é que um deles é Carlos Eduardo Alves de Oliveira, mais conhecido como Edu Oliver. O influenciador possui um boletim de ocorrência em sua conta devido a ameaças feitas a Cássio e sua família em 2022. O Corinthians, no entanto, já estuda a demissão de Edu Oliver. Ambas as notícias chegam pelo portal Meu Timão. Corinthians define 1 bilhão para fechar naming rights da Arena Neoquímica com a Emirates. O acordo pode encher os cofres do Timão, que vive um momento delicado em relação à sua situação financeira. Em meio a algumas situações, uma atualização importante acabou de ser enviada envolvendo o Corinthians. Um negócio de outro mundo acabou de ser exposto nos bastidores. Nos últimos dias, o goleiro e um dos maiores ídolos da história do Timão, o Cássio, deixou o Parque São Jorge rumo ao Cruzeiro, onde já foi anunciado. Por outro lado, uma polêmica vem dando o que falar. É sobre algumas polêmicas recentes em relação ao patrocínio Master da Vaidbet. O caso vem dando o que falar e isso pode gerar alguns problemas. Em contrapartida, Samir Carvalho trouxe uma informação interessante sobre os naming rights da Arena Neoquímica. A equipe tem que conceder para negociações com a empresa Emirates. As partes envolvidas estariam iniciando conversas para chegar a um acordo, segundo Samir Carvalho. O Corinthians tem interesse em mudar o naming rights da nova arena. Atualmente, os naming rights do estádio estão com a Neoquímica. Porém, o clube não descarta uma mudança mediante pagamento de um valor altíssimo. De acordo com as informações apuradas e trazidas pelo jornalista, a diretoria do Timão teria feito um estudo para entender qual seria o valor pelos naming rights da Arena Neoquímica. As informações são de que o valor exposto pelo estudo aponta que o Corinthians poderia pedir 1 bilhão de reais. E isso seria o valor desejado pelos negócios. As conversas estão marcadas e vão acontecer em reuniões para que seja definida a situação. A Emirates pode assumir o lugar da atual empresa. Corinthians muda de opinião e decide contratar Gabigol e busca aceno positivo de Flamengo. Atacante é o sonho de Augusto Melo e que já tentou trazê-lo no começo do ano e pode voltar a negociar. Os torcedores do Corinthians estão novamente acompanhando uma novela envolvendo Gabigol, que acabou se envolvendo em uma nova polêmica no Flamengo, dessa vez envolvendo o Timão. Ele apareceu com uma foto vestindo o manto sagrado do Corinthians. É bom frisar também
que a pessoa que tirou a foto do jogador com a camisa do time do povo teve sua identidade revelada. A informação acabou sendo divulgada pelo jornalista André Hernan. Dessa forma, inevitavelmente seu nome passou a ser colocado como eventual reforço para Antônio Oliveira no meio do ano, ainda neste momento que a equipe não tem tantas opções defensivas. Até então, o discurso vinha sendo de que Augusto Melo e Fabinho Soldado não fariam nenhuma movimentação, pelo fato de uma proposta ter sido feita pelo jogador só no começo do ano. Só haveria negociações se a diretoria fosse procurada pelo staff do atleta. Porém, parece que isso mudou. A informação é que, nos bastidores, o Corinthians admite procurar o jogador de 27 anos para tentar, mais uma vez, trazê-lo para o Corinthians. No entanto, de acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, do Café do Setorista, o Timão tem interesse em contar com o artilheiro, mas não deseja causar nenhum desconforto com o time do Rio de Janeiro, principalmente com o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz. Abre aspas, hoje há o endereço do Corinthians que estuda uma estratégia para não criar nenhuma animosidade com o Flamengo. Quer se desfazer de Gabriel Barbosa. Iniciou o profissional em seu canal no YouTube. Samir foi além, abre aspas. O clube carioca não quer mais o Gabigol lá. No meio do ano estão liberando de graça. Vai gerar uma economia no Flamengo. O Corinthians pode pagar um salário para ele de 2,5 milhões, completou o Samir. Vale ressaltar que não é apenas o Timão que está de olho no atacante. Times como o Grêmio e Cruzeiro devem apresentar propostas para sua contratação. O Palmeiras também monitora sua situação. Em meio à novela com Gabriel Barbosa, veio à tona que o Timão não tem interesse em dois jogadores. Um deles é um atleta muito identificado com o clube, Romarinho, e o outro é exatamente o contrário, com passagens marcantes pelo Palmeiras, Daverson. Em contrapartida, a diretoria recusou uma proposta por Wesley. O time em questão seria um grande clube alemão e os valores estariam na casa dos 149 milhões de reais. Ainda assim, o jovem segue sendo alvo da Europa. Ambas as notícias chegam pelo portal bolavip.com. Daqui a pouquinho, na noite dessa quarta-feira, o Corinthians encara mais uma decisão na Copa do Brasil às 20 horas da noite, na Neoquímica Arena. O Timão recebe o América do Rio Grande do Norte pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. O elenco comandado por Tonhão da Fiel trouxe um resultado importante de Natal no dia 1º de maio. Na Arena das Dunas, Breno Bidon e Kaká garantiram a vitória por 2-1 no jogo de ida. O empate classifica o Corinthians para as oitavas de final, enquanto o triunfo do América do Rio Grande do Norte por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis. 2 ou mais tentos de vantagem para o adversário classificam o time Potiguar. O clube alvinegro ganhou dias a mais de preparação desde a vitória diante do Argentino Júnior pela Sul-Americana dia 14. Isso porque o Campeonato Brasileiro foi paralisado e a partida entre Corinthians e Botafogo, marcada para o último domingo, foi adiada. O América do Rio Grande do Norte, por sua vez, vem de vitória sobre o Potiguar por 2-0 pela Série D. Provável escalação. Antônio Oliveira deve mandar a campo a mesma equipe que venceu em casa o Argentino Júnior. Sendo assim, um provável Corinthians conta com Carlos Miguel no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres, Kaká como dupla de zaga, Hugo na lateral esquerda, Raniel e Breno Bidon como dupla de volantes, Rodrigo Garro como meio-campista, Romero ou o Gustavo Silva pela ponta direita, Wesley pela ponta esquerda e Yuri Alberto como centroavante. O treinador português pode contar com um retorno no banco de reservas. O volante Paulinho, recuperado de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, deve ficar à disposição entre os suplentes. O jogo será transmitido pelo Prime Video, serviço de streaming por assinatura da Amazon. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, porque aqui no Boletim Corinthians você vai estar sempre muito bem informado. Até a próxima!